Saudações, caros amigos espíritas, é com grande alegria que mais uma vez estamos com vocês para falar um pouquinho sobre a Boa Nova. E antes de começar o tema, eu vou pedir para que vocês se inscrevam, curtam o canal e, se gostarem do vídeo, compartilhem. E nós vamos falar sobre o maior mandamento. Para a gente lembrar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Nós achamos em Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40. Aqui nós temos, então, 3 propostas: amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mas o evangelista vai nos trazer, nesse finalzinho, quando ele fala assim: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, toda a lei de Deus, toda a lei divina se relaciona com o amor, né? Amar a nós, a Deus e ao próximo. Joana de Ângeles, então, no livro Amor Imbatível Amor, ela vai nos dizer que na dificuldade de compreendermos Deus e amar Deus na sua plenitude, justamente por conta do entendimento sobre Deus, ela faz a proposta da inversão. Começar primeiro por nós, né, amar a nós, para que na consequência desse amor a gente aprenda a amar o próximo e consequentemente a Deus. Então, hoje nós vamos falar desse alto amor, né, do amor a nós mesmos. E o amor a nós mesmos inclui diversas coisas, como, por exemplo, cuidar da nossa mente. A nossa mente é um jardim que ele precisa ser cultivado. E o que nós estamos cultivando nos nossos pensamentos? Nós cultivamos, então, tristezas, amarguras, raiva, ódio, desejo de vingança. Ou nós cultivamos gratidão, paz, altruísmo, confiança, alegria, bondade. O que está no nosso pensamento? Isso é muito importante porque todo sentimento e emoção, ele advém daquilo que pensamos, ele advém daquilo que estamos vivenciando e alimentando, regando. Então, se todos os dias a gente rega a tristeza, a raiva, o ódio, quais os sentimentos e emoções que vivem em nós, né? Como o nosso corpo reage diante de tudo isso? Então, é preciso prestar bem atenção, que a gente possa cultivar, né, coisas boas em nosso pensamento. Um outro ponto é não se criticar. A gente tem não sei todos, mas pelo menos muitas pessoas que a gente conversa, a gente percebe a autocrítica, né? Eu não sirvo para tal coisa, eu não faço bem tal coisa, eu não sou bonita, diversas coisas que a gente se critica, né? A gente tem muitas virtudes, mas a gente esquece das nossas virtudes. A gente esquece das coisas boas que existem em nós. A gente pensa primeiro nas coisas ruins. Então, essa autocrítica, ela, além de nos desvalorizar, nos trazer a baixa autoestima, né? Ela vai trazer diversos malefícios para nós. Então, a gente precisa adquirir a prática de interromper essa crítica que nos faz mal. E como que a gente vai interromper isso? Né? A gente justamente vai trazer e pensar naquilo que nós temos de bom, né? nas virtudes que possuímos, e todos nós possuímos. Né? Às vezes um sorriso, né? Um olhar, é uma palavra amiga, né? É uma pessoa boa, é uma pessoa gentil. Então, qual é a nossa qualidade? Que a gente coloque ela em evidência, né? E a gente preste atenção em nós. A gente precisa admitir que nós temos medos e ansiedades, né? Nós temos diversas dificuldades. E dessas dificuldades, às vezes não dá para a gente resolver sozinhos.
A gente precisa entender isso. Deus coloca na humanidade a medicina, a psicologia, né? Os templos, as igrejas, as casas espíritas, as filosofias de vida, para que a gente possa encontrar nessas ferramentas o apoio que nós precisamos. Então, estamos com medo, estamos ansiosos, é necessário procurar o auxílio, né? Não tem nada de errado procurar ajuda. Sozinhos a gente não consegue, né? Se a gente fosse sozinho, se nós conseguíssemos tudo sozinho, seríamos um eremita, né? Vivendo solitário e não em sociedade, e não precisando do outro, né? E o outro está aí para nos auxiliar. Ser amável e gentil e paciente consigo mesmo, né? A gente é amável com o nosso próximo, né? A gente presta atenção e luta para ser paciente com o nosso próximo, ser gentil. E quando se fala de nós? Né? Então, assim, pensar em algumas coisinhas. Ter orgulho de si mesmo. Não aquele orgulho mordaz, né, que nos faz ser dono de tudo, saber de tudo. Não, mas orgulhar-se, né, das nossas conquistas. Né? Orgulhar-se diariamente daquilo que nós fazemos, que é legal e que é bom, né, que traz o progresso. A gente precisa se orgulhar de nós. A gente precisa permitir descansar. Né? Então, essa correria, essa loucura da vida, muitas vezes a gente deixa ali um momento de, 4, 5 horas para descansar, ou mesmo a gente não cria o hábito daquele relaxamento no meio do dia. Nós precisamos prestar atenção nesse descanso. Esse descanso que traz essa suavização que a gente necessita, que o corpo ele vai então readquirir as energias que ele necessita para continuar os próximos passos, né? Então é necessário perdoar os seus erros. Gente, quem não erra? Fala para mim, só Jesus. Mas fora Jesus que nós conhecemos, todos nós erramos. Então, se a gente faz um movimento em direção ao nosso próximo de perdoar, nós precisamos fazer esse movimento em direção a nós mesmos. Né? Voltar no passado não tem como, mas tem como a gente suavizar, falar, bom, errei, não tem como eu mudar. Mas tem como eu caminhar, eu buscar talvez a solução, e se essa solução não for possível, que eu me perdoe e mude os meus atos, os meus pensamentos, né? Os meus sentimentos. Então a gente precisa fazer esse movimento, aceitar as nossas emoções. Olha só que interessante, às vezes a gente fica lutando para não ter raiva, para não ficar magoado, para não ter ódio. Às vezes a gente está com raiva. E aí? A gente precisa aceitar as nossas emoções, né? E buscar ajuda para trabalhar com elas. O que eu faço com essa emoção? Né? E não ficar segurando algo que depois às vezes vai explodir de uma forma mais cruel e mais avassaladora em nós mesmos. Então a gente precisa aceitar que nós temos emoções positivas e emoções negativas. E está tudo bem. Né? E aí sim buscar ajuda. Não se comparar. Gente, que mania que nós temos de nos comparar com outra pessoa. Porque o fulano, ele é melhor do que eu, ele faz isso, ele faz aquilo, ele consegue, eu não faço. Cada um é único. E cada um tem muitas qualidades, né? Reúne muitos conhecimentos e experiências, e cada um é especial. Então que a gente não se compare, que a gente admire o que nós temos de conquista, de potencial a progredir, de potencial a mudar. Né? Então a gente precisa fazer isso para nós. Seja você, não seja o outro. Né? Porque muitas vezes isso eu trago para mim, porque às vezes eu quero eu quero fazer o que o outro faz. Né? Então eu quero viver a vida do outro, quero ajudar o outro, quero ajudar todo mundo e eu esqueço de mim. Então, que seja você. O que você gosta?
né? O que mais te alegra? O que mais te faz feliz? Quem é você? A gente precisa se descobrir. Quem somos nós? O que a Elaine gosta de fazer? A gente precisa fazer esse movimento dessa descoberta de nós mesmos. Lembra quando Jesus vai nos dizer que o reino de Deus está aqui, ó, dentro de nós? Porque é uma descoberta interior. A gente tem que fazer esse movimento para dentro de nós. Faça mais as coisas que você ama. Às vezes a gente deixa tudo que é nosso para atender o outro. Atender o filho, atender o marido, atender a esposa, atender o trabalho, atender os amigos. A gente não consegue falar não para ninguém. E a gente se vê assim, num dia tão lotado de coisas que a gente não consegue, às vezes, nem parar para ir no banheiro, nem parar para tomar uma água. A gente esquece de cuidar de nós. Por quê? Porque a gente faz o que o outro ama e não o que a gente ama, o que a gente quer. Então esse movimento é muito importante para nós. Tem uma proposta que uma psicóloga vai fazer e ela vai dizer assim que a gente possa se olhar no espelho, né? Se olhar no espelho, olhar para nós assim detidamente e visualizar aquilo que a gente acha de bacana, né? Então, e olhar e falar assim, nossa, você é bonita, como seu sorriso é bonito. E fazer assim por diversos dias, é uma proposta, né, diária. E eu iniciei, né, eu até estava falando com o pessoal, eu iniciei essa proposta e a hora que eu comecei a olhar para mim mesma, eu falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa que está ali? Eu não conseguia no primeiro dia, fiquei assim uns 5 minutos olhando para mim, tentando identificar o que eu tinha que eu gostava. E eu até comecei a sorrir, eu falei assim, meu Deus, não tenho nada. Aí a hora que eu sorri, eu vi o meu sorriso. Eu gosto do meu sorriso. Então, aí eu comecei. Então, aí no dia seguinte, eu já consegui falar assim, nossa, você é muito legal, né? Você é bondosa. E assim vai, a gente vai identificando, olhar-se no espelho. Né? Tem uma companheira nossa que até falou aqui pra mim, né? Ela falou assim, às vezes eu tô tão brava comigo que eu olho no espelho e mostro a língua pra mim mesma. Então, por que a gente não fazer um movimento contrário, né? Sorrir pra gente mesmo. Pense com bondade em você. Nossa, às vezes a gente faz uma oração, né, pro próximo com bondade e pra nós. Né? A gente precisa ter esse movimento de bondade pra gente. Medite, né? Feche os olhos, medite, se tranquilize. Tem tantas técnicas que a sociedade nos ensina. Isso é muito importante para nós, né? Porque nos traz ali um relaxamento, é uma técnica de saúde, né? Nos traz bem-estar. Elogie-se, né? Peça ajuda. Peça ajuda. Olha aqui, quantas pessoas nós temos na vida. Deus, quando nós reencarnamos, Ele nos oportuniza um espírito protetor, uma equipe espiritual que nós temos parentes, amigos, todos torcendo por nós. Nós nascemos, né, de um pai e de uma mãe, mesmo que eles não estejam presentes, nós somos inseridos numa sociedade de amigos, de pessoas queridas, que estão conosco na caminhada reencarnatória. Então não estamos sozinhos nessa caminhada reencarnatória. Fora essas pessoas, amigos, parentes, nós temos trabalho, né? Nós temos a casa espírita, né, que pode nos auxiliar. Venham para a casa espírita. Venham buscar a ajuda que vocês necessitam, falando das questões espirituais. O humor, a Joana de Ângeles vai dizer nesse livro que o humor é necessário para a nossa vida, né? A gente precisa encontrar a forma da gente se alegrar. Cada um tem a sua, né?
mas que encontra essa forma de você se alegrar, de você sorrir, de dar umas boas gargalhadas. Isso faz bem, né, para o organismo, então é necessário. E aí a gente vai falar do autocuidado, aqueles cuidados que nós já conhecemos, cuidados físicos, por exemplo, né, atividade física, alimentação saudável, dormir. Aí a sociedade está repleta de informações sobre isso. O nosso emocional, né? Como manejar o estresse, o auto-perdão, a autocompaixão, a coragem, a positividade. Como manejar isso? Como aprender? Temos aí também vários profissionais, né, na área da saúde. O nosso social, né? Pedir ajuda, dar e receber, né? Quando a gente se oferece, né, para um trabalho fraternal, a gente recebe tantos benefícios. Ser ouvido, né? Ter relações saudáveis. Às vezes a gente fica ali anos e anos numa relação tóxica e a gente não consegue sair porque a gente se acha, né, comprometido com aquela relação tóxica. Busque ajuda, né, para que a gente entenda todas essas questões. E o nosso espiritual, medite, ore, estude. Né? Então é necessário esse autocuidado. E aí estabeleça resoluções, né, que ajude o nosso amor próprio. O Rossano Klinger, numa palestra dele, ele vai dizer assim que a gente precisa todos os dias pensar em nós e dizer assim, que presente que a gente vai nos oferecer hoje. Ofereça um presente para você todos os dias. Por exemplo, hoje eu estou com vontade de ler um bom livro, dar uma caminhada, eu estou com vontade de tomar um banho daqueles bem longos, relaxantes, vou escutar uma música que eu gosto, vou plantar alguma coisa, né? Assistir um filme, se presentear. Esse movimento de pensar em si mesmo, pensar em nós, que tem que ser diário, né, um movimento diário, faz com que a gente comece a notar, né, a cuidar mais de nós mesmos. Então, é muito importante. E para finalizar, busque Deus. Busque Deus. Não esqueça. Deus está dentro de nós, porque é uma centelha divina dentro de nós. E a gente precisa também e é uma prática diária, por isso a conexão, né? O Haroldo vai falar que a conexão pode ser mais rápida ou mais lenta. Mais rápida quando a gente faz essa conexão diariamente. A gente busca Deus através da oração, da forma que a gente quiser buscar Deus. Aí é com cada um. Mas a gente precisa ter esse momento diário também. Ser gratos a tudo. Na gratidão, nós precisamos disso, ser gratos, porque quando somos gratos, a gente se afasta um pouco do egoísmo, né? O egoísmo que nos dilacera, nos afasta das pessoas. E quando nós somos gratos, a gratidão nos aproxima das pessoas, nos aproxima da natureza, né? É um movimento necessário para nós, todos nós. E lembrar que a Joana de Ângeles vai falar lá no finalzinho desse livro, que é somente através do amor que o ser humano alcança as cumiedas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Então, que a gente faça, lembre diariamente do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos amando, aprenderemos a amar o próximo e, consequentemente, a Deus. Essa é a mensagem da noite, a mensagem do dia, que a gente possa, então, ter esse cuidadinho conosco, né? Ter essa atenção para nós. Porque uma coisa é verdade,
Se a gente não existir, né, nada existe. Então nós somos a pessoa mais importante para nós. E a gente precisa cuidar de nós. Do próximo também, é óbvio, mas precisamos nos amar. Tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus, recebam aí a paz desse Pai todo amoroso que nos quer bem e até a próxima. Tchau, tchau.